Ok. Valendo. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Que bom estar com vocês aqui. Nós tivemos a ideia de fazer uma extensão do fórum. Obrigado por vocês terem participado. Como está muito tarde, poucas pessoas estão, mas tem mais pessoas chegando, graças a Deus. Nós temos aí pouco mais de 25 a 30 minutos para falar sobre esse tema. Nós tratamos temas, o cristão que vive em uma sociedade não cristã, não é? E falamos sobre temas relevantes, como, por exemplo, casamento e divórcio, né? Muito bacana, os expositores foram na centralidade. Falamos sobre o racismo, o cristão e o racismo, como se comportar, o que a Bíblia diz sobre isso, não é? E falamos também a questão do cristão e a política. Irmãos, que maravilha. Primeiro eu quero já parabenizar os expositores, porque não foram polêmicos, mas foram sucintos, objetivos e bíblicos. Então, parabéns aos expositores, pastor Zé e pastor Gledson. Não deixaram de responder as perguntas, que é o mais importante, né? Foram bem respondidas e fundamentadas nas Escrituras. Parabéns. Vamos continuar. Então, vamos lá. Quem tem a primeira pergunta? Pode ser o Jonatas. Jonatas, faça sua pergunta que você queria fazer lá e não deu tempo. Faça, obreiro. Tá ouvindo aí, Jonatas? Ixi, acho que o Jonatas tá sem áudio também. Você me ouve agora, Jonatas? Você está me ouvindo? Ele disse que não está ouvindo. Ah, então você tem que sair e entrar de novo. Então, deu aquele mesmo problema do pastor. Então, vamos lá. Quem pede? Quem fala? Wilkerson, faz sua pergunta, meu irmão. Pastor Zé, quer comentar alguma coisa? Pastor Gleice, enquanto está fazendo as perguntas aí. Foi excelente a noite hoje, foi muito produtiva, bastante construtiva. O pastor Gledson, ele tem natural dele uma qualidade que poucas pessoas têm, que é a facilidade de ensinar, né? Algumas coisas que nós às vezes sabemos, não conseguimos expressar ou explicar com tanta facilidade como ele faz, de maneira correta e bíblica. Excelente, foi uma noite muito proveitosa. Bênção pura. A gente aprende, né, com esse carequinho, com todo respeito, pastor. Pela amizade que a gente pode fazer. Cuidado que vai sair uma ursa aí e te devorar. Mas não é nada de racismo, não. É nossa intimidade mesmo. Né? Assim, foi muito bom, muito edificante. Acho que foram temas que às vezes a gente não é costumeiro falar na igreja, mas é muito importante. Eu até estava falando aqui agora, Gleice, antes de você entrar, a importância desses temas. Às vezes as igrejas, o povo quer levar as coisas só na oração. A oração é de Deus, mas nós somos uma igreja que está inserida em uma sociedade. Portanto, as demandas da sociedade também requer que nós cristãos pensemos sobre isso, não é? E a gente tem que ter essa visão, essa cosmovisão, esse norte bíblico da Bíblia para a gente saber lidar com essas situações. Hoje falamos sobre o casamento e o divórcio, né? O que a Bíblia diz sobre o divórcio, o que ela diz sobre o casamento, falamos sobre o racismo, né? Que é um tema muito atual, chega até a ser polêmico, mas hoje foi falado com muita facilidade, muita tranquilidade, não é? Enfim, foi muito gratificante, viu? Aprendi demais da conta. Você me ouve, Jonatas, agora? Quer fazer sua pergunta? Você consegue fazer? Pode ser. Abre o seu áudio aí, mano. Abre o seu áudio. Isso. Agora consegui, viu? Deu tudo certo agora. Passa lá a pergunta. Cara, Exato. o Jonathan consegue chegar atrasado até nos Zooms. Pelo contrário, eu estava 11 horas e não estava o link aberto aí 11 horas. Conversa, rapaz. Só para contestar esses hereges aí. Pergunta, meu irmão, para o pessoal já ouvir. Não, assim, eu achei muito bom. Eu estou muito feliz assim, por tudo que a gente aprendeu lá, né? Bacana demais.
Uma coisa assim ficou muito assim, acho que é bom a gente observar. O Zé falou muito sobre essa questão da desigualdade social, que é uma característica hoje que fundamenta até essa questão racial, né? A questão da desigualdade. Porque não está ligado só simplesmente à cor que você é, né? Está ligado a muitas outras coisas. E é uma coisa interessante que o Gladson também comentou lá sobre a política, e eu queria até fazer junção desses dois canais, da desigualdade social e da política, porque é complicado a gente falar que a gente, como cristão, deveria, né, até atuar dentro de uma política como cidadão, se manifestar, etc. e tal. Só que é difícil, por quê? Porque o quadro que a gente está vendo hoje da política, da bancada evangélica, daqueles que possivelmente deveria nos representar, e não só como cristão, mas como cidadão, né, na verdade, e não os fazem, cabe, assim, às vezes a gente exercer algumas críticas, né? Por exemplo, no nosso segmento, nessa questão de nós cristãos, como políticos, como pessoas que têm uma linguagem saudável, uma abordagem mais clara em relação à política, não se detém, não ridiculariza isso, não negligencia esse fator importante. Mas o que eu queria perguntar é assim, infelizmente, hoje, o que a gente tem visto, nesse cenário em que alguns colocaram seus nomes lá, como cristãos, para reivindicar a favor da família, a favor, né? Hoje, por exemplo, um tema que está sendo muito abordado é a questão até do fechamento, da abertura, do fechamento de igrejas. Então, o que acontece? Por que esses, que a maioria deles, inclusive pastores, né, que estão lá na bancada, estão lá nos representando, ou então se dizem cristãos, hoje nós temos aí até ministros, né, pastores, né, ministros, né. Só que o que eu fico pensando é o seguinte: hoje, por exemplo, eu até fiz um comentário esses dias nas redes sociais, nós somos mais de 100 deputados federais hoje, cristãos na bancada, né? Mas por que a pauta deles sempre com base naqueles que são defensores da família, são defensores, por exemplo, em que a minoria, que é o LGBT, que é o movimento gay, etc. e tal, por que eles têm espaços para esse tipo de agenda? E agora, por exemplo, eles têm espaço para a agenda do Abre, a igreja inconstitucional, a igreja intocável, a igreja é um organismo vivo, a igreja precisa funcionar, né? E a gente sabe que por trás de tudo isso existem também muitos interesses. Mas eu fico perguntando, durante toda a história, lá atrás com agora, a igreja, por exemplo, a sociedade, por exemplo, sempre teve a questão da desigualdade social, da fome, né? Nesse sentido. Mas eu não percebo essa eficácia, essa pauta, esse espaço nessa pauta para ser abordado com tanta ênfase como se fazem esporadicamente com temas que, na verdade, são atuais, que parece que representam os cristãos, mas, na verdade, simplesmente só fazem uma política, só fazem um meio de se promoverem. De se promoverem. Porque hoje você falar realmente, não, tem que abrir igreja, porque a igreja é uma possibilidade das pessoas e tal, se chegar até Cristo, etc. e tal, mas é uma pauta hoje, porque a maioria quer que realmente a igreja esteja aberta, porque a gente reduziu o nível de culto ao que a gente faz no templo, então, por que fechar? Então, eu fico perguntando, nessa hora, pastor, você acha que não só a esquerda, ou as fundamentações dela, o que ela traz, as verdades que ela traz, mas até mesmo a direita, que muitas das vezes deveria pregar coisas que não pregam, dar espaços a pautas que não se é relevante, quando, na verdade, tem uma grande importância. Por que infelizmente, por que esses nossos que deveríamos nos representar com a pauta
num modelo mais, uma visão mais aguçada, mais ampla, não os fazem, né? Será que realmente não é hora de a política ser abolida nesse conceito cristão mesmo? Porque se nessa sociedade, se a gente coloca pessoas para nos representar de forma tão boa, porque a gente entende que a política deveria ser um argumento da igreja hoje, uma pauta, mas se eles não os fazem de forma idônea, de forma correta, será que realmente Deus não tem sabe? Será que a Bíblia não tem uma ligação mesmo comum, Estado, a igreja? Você acha que não deveria já ser abolido logo essa questão, não? Porque, Paulo, como eu disse, sobre a desigualdade social, não é aplicado, não é defendido. Mas a gente gosta de falar dos gays para defender uma tese nossa, de uma família tradicional, mas, na verdade, é porque isso aí traz ibope, porque a maioria preza por uma família tradicional. Então, eu acho que está tudo errado. O que o senhor acha? Eu queria ter essa ideia. Abre o seu microfone, Gladys. Responde aí esse herege, porque ele quer pregar. Já pregou aí esse herege. Fala aí. Primeiro que a pauta política não é nada voltada para o povo. Primeiro que isso não é política. Porque quando você quer olhar para uma minoria e usar essa minoria como escada para crescimento pessoal, isso não é política. Você deveria olhar para a sociedade como um todo. Então, por que a bancada evangélica hoje fala sobre gay, casamento gay, essas coisas? Porque dá status, porque dá volume, porque faz barulho. Inclusive, a minoria das pessoas hoje tem essa pauta na cabeça. Só que a minoria faz tanto barulho que parece que é o mundo todo. Por isso que a bancada gay, LGBT+, essa galera toda consegue o que quer. Por causa de um volume de barulho. Só isso. Então, eu acho, por exemplo, vocês sabiam que 100 mil cristãos morrem todos os anos? 100 mil cristãos morrem todos os anos. Não é por causa de acidente de carro, de trânsito, não, são assassinados todos os anos. Só que essa pauta não faz sentido lá. Por quê? Porque não gera essa pauta não faz sentido dentro das igrejas. Porque não gera volume. Gladys, porque não gera ruído. Então, a gente deveria pensar que, nesse contexto, a igreja e a política, a gente tem que pensar, a gente tem que repensar, na verdade, nos nossos representantes. Porque se esse representante já começa a achar e que está representando só os evangélicos, já tá errado na visão política. Tá, temos que repensar, então, né, Jonas, né, irmãos? É isso que acontece. Ele já está errado, porque ele não governa para os evangélicos. Ele governa para o povo. Então, assim, já está errado. Um ponto que a gente tem que analisar também é a questão do bom senso, porque muitas vezes a gente quer uma igreja, um representante da igreja, mas não existe representante da igreja, existe representante do povo. Mas, assim, só para vocês terem noção, por exemplo, se dentro das nossas igrejas a política é feita com pregações que agradam o ouvido das pessoas e não trata da fome dos membros, não trata, por exemplo, de situações, falou do LGBTQI+. Só que qual é a igreja hoje, Jonatas, que está preparada para receber os gays? Qual a igreja no nosso meio hoje está preparada para receber um movimento afro? Então, assim, tem um livro muito bacana chamado Igreja Centrada. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro muito, muito bom. Então, assim, qual é a ideia que a gente tem hoje para inserir a igreja dentro de um contexto social? Entendeu? Que a gente acha que ser social é só entregar cesta básica, mas é muito mais abrangente, né? Então, sinceramente, eu não voto em deputado nenhum porque é evangélico ou porque é pastor. Eu ia falar justamente sobre isso. Acho que os cristãos eu entendo que o cara é o cara para fazer, ué. Até dando falar para o senhor continuar falando, é justamente isso. Nós, os cristãos, temos que repensar. Você falou hoje, né? O que é o conceito político e politicagem. Então, o conceito político está
dentro de uma sociedade, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, no contexto geral, não é? Então, é certo dizer, pastor Gledes, irmãos, pastores, amigos que estão aqui, é certo dizer, então, que eu não tenho necessariamente que votar em alguém que é cristão, né? Mesmo porque esse alguém que deveria representar, o João falou, a fala que o pastor João iniciou foi essa, não representa. Então, eu acho que a gente tem que pensar pela Bíblia, né? E usar a cosmovisão e usar os óculos das Escrituras para a gente votar ou perceber nesse candidato se ele vai governar o povo, a sua comunidade, se for, por exemplo, um vereador, a sua comunidade local, né? E se ele também pensa de forma o mais próximo da Bíblia possível, né? Que a gente sabe E que esse às é o vezes problema, também... né, pastor Zé? E então esse é o grande problema. O problema é que a gente deveria ter como exemplo um modelo pautado no cristianismo. Uhum. Né? Essa é a grande dificuldade nossa, porque dizer também que a gente tem que exercer modelo político com base no socialismo, no comunismo, em pessoas que a gente já sabe que defende uma bandeira que vai contraditória àquilo que a Bíblia prega, é difícil. Então, a gente deveria de achar essas pessoas, né? Seria mais comum isso dentro de um segmento que visa realmente essa cosmovisão, esse olhar bíblico. E aí, às vezes, a gente percebe que não é isso que nós temos visto, né? É por isso até da minha pergunta, porque quando a gente fala, inclusive, dessa questão da desigualdade social, da fome, né? Dessa questão toda, na verdade, a gente precisa, inclusive, olhar para dentro de nós mesmos, né? Da igreja, e saber que nós não apresentamos uma igreja assim. Então, será que o modelo é político? Ou é essa a pergunta, pastor Gledes, pastor Zé? Essa falta de modelo, essa falta de exemplo, ela é por maus políticos ou por maus cristãos? Porque é isso que a gente precisa entender assim, né? Eu fico pensando, meu Deus, qual é o... Porque a gente tem um modelo, né? A gente tem um modelo, que é Cristo. Só que esse Cristo deveria reluzir em nós, né, florar em nós, ser claro, ele muitas das vezes não se manifesta. Por quê? Porque a nossa igreja, o modelo de igreja, por exemplo, hoje, de culto, é o que nós fazemos no domingo. E a igreja da segunda, quando é que ela se revela? Quando é que ela se mostra? E aí, se a gente não somos essa igreja que aplica justiça social, então não tem como esperar dos políticos que assim o façam. Né? Eu montei um curso de português na igreja. Português. Um mês, português para concurso. Estava indo uns 35, 40 pessoas por cursinho da igreja. A igreja fez para a comunidade. Passando um mês, a liderança me chamou para uma reunião. Aí eu perguntei o que estava acontecendo. Eles falaram que a gente tinha que acabar com o curso porque aumentou o custo com a água da igreja e com os copos descartáveis. Ou seja, ou, por exemplo, a Netinha está aí, ela pode responder. Qual foi a última vez que você viu uma igreja fazendo um debate ou um comentário relevante para a sociedade no tipo que a gente fez hoje? Qual foi a vez que vocês viram? Foi parecido no último fórum. Ou seja, porque, da sua igreja mesmo, não é do cotidiano. Isso não acontece com frequência. Então, assim, tem um ano e foi no mesmo lugar, né, Netinha? Exatamente, porque assim, eu não digo propriamente, a nossa situação não é essa, até porque a gente ficou muito tempo sem cultuar na igreja, né? A gente estava cultuando online. Então, assim, isso a gente não tem que levar como com consideração, né? Porque assim, até então a gente não estava precisando disso. Mas já aconteceu várias vezes de a gente ter que, de certa forma, ensinar as pessoas, só que as pessoas não querem aprender, deixar bem claro, que é importante, a economia sim, é importante, mas também não pode deixar de fazer por falta dela. As coisas não podem deixar de acontecer por falta dela também. Está faltando copo? Mas os alunos que estão lá estão sendo beneficiados?
Eles podem contribuir? Não estava faltando, não. É só desculpa Não, para eu não estou dando fazer um isso. exemplo. Estou dando um exemplo assim, que as coisas não precisam parar por falta ou acréscimo de algo, entendeu? É isso mesmo, você está certíssima. Se está faltando copo, tá aí. O que que eu faço para doar R$5 no mês? Então, isso falta nas pessoas. Isso falta. Não é por falta de condição, não. É falta de vergonha na cara mesmo. Não é falta não de tem jeito, falta de cara. vergonha na cara. Gente, Então, assim, a gente fala, a gente pega aqui, Oséias, a gente está falando sobre um assunto relevante que nem o de Jonatas levantou aí, sobre a participação do povo dentro de um contexto político e tal. Mas, cara, a gente não fala o dever de casa simples, cara. é isso. Hein, pastor? E outra coisa também, para finalizar essa parte da política, eu tenho uma pergunta aqui da Letícia, que precisa fazer, temos só 7 minutos da live. O grande problema é que os cristãos estão polarizando as coisas. Eu sou da esquerda, eu sou da direita, e acaba que perde a essência da centralidade de Cristo. Mas eu sou bolsonarista. Eu sou petista. Cara, você pode ser o que você quiser, desde que isso não infrinja as escrituras. Agora, o problema é que isso Nesse caso não dá para ser esquerdista, que aí já infringe a escritura. Mas também não dá para ser bolsonarista, Jonas. É isso que eu estou querendo dizer para você, no ponto de vista de que nem uma coisa e nem outra não diz as escrituras. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que se nós temos um modelo, temos que utilizar. É Cristo, é o Evangelho. E às vezes você falou, a gente não consegue nem fazer o assistencialismo, a lição de casa, o básico, né? Porque a gente está defendendo A e B. Aí sim, essa não é a política que nós aprendemos hoje no fórum. Não é a política, isso é politicagem. Né? É um outro conceito. Agora, fazer parte da sociedade é diferente. Né? Sim, Gladys. A gente entra num nível de partidarismo tão grande que a gente pega frases. Eu votei no Bolsonaro e voto de novo. Quero deixar isso muito claro aqui. Sim. Porque, para mim, é a melhor opção hoje, infelizmente, é a melhor opção hoje. Mas nem por isso direita, né? Agora, sim, o que eu preciso entender é que hoje ele é a melhor opção na minha concepção. No entanto... Ô Gladson, cuidado aí que o Dinho tá aí, eu vi que ele entrou, ele é petista, o Dinho, viu? Toma cuidado. Então, o que acontece? Quando eu falo, por exemplo, assim, bandido bom é bandido morto, quando o Bolsonaro fala isso, eu não posso concordar. Eu não posso concordar com isso, porque bandido bom, para mim, é o bandido restaurado. Eu sei que isso é uma característica de marketing também, mas, para mim, cara, o bandido bom é aquele que é restaurado. Entendeu? Por exemplo, vamos falar sobre posse de armas. Eu acho que tem uma característica igual cidadão tem que ter arma, sim. Mesmo porque para ele não ser escravizado pelo governo. Mas, dentro de uma característica social, o brasileiro hoje não está preparado para ter arma. Então, tem uma questão conceitual. Educacional, né? Porque hoje, o jeito que o brasileiro está hoje, para ele pegar uma arma e sair fuzilando todo mundo aí. Então, assim, é uma situação muito complicada que a gente está. Agora, por exemplo, eu sou petista. O Lula é inocente. Me desculpa, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente precisa ter um pouco de consenso. Então, assim, o que o crente precisa fazer é ter compromisso com a verdade, com a realidade das coisas, independentemente de situação de quem quer que seja, entendeu? E ter uma posição, o que nos falta é honestidade. Exatamente. E ter uma posição não quer dizer que você é de A e de B. É a polarização. E até não julga assim, mas é porque essa igreja não tem posição. Pelo muito contrário, a nossa posição é as Escrituras, é a Bíblia. Né? É a nossa cosmovisão. Né? Eu não quero aqui relativizar isso, tudo, mas o que eu quero dizer aqui é que as Escrituras têm resposta para isso e respaldo para isso também. Então, é ela que vai nos dar o norte para saber se o esquerdista ou o direitista, o direita, qual vai estar mais próximo das Escrituras.
e em quem eu devo votar, né? E em quem eu devo tomar minha posição. Você entendeu? Eu acho que esse é o caminho. Porque também a gente não pode também ficar inércia. É porque eles nos acusam de inércia porque nós não somos nem de um nem de outro. Ué, nós estamos se posicionando. Essa é a nossa posição. Cristo. E a gente vai procurar aquele que é mais próximo da Bíblia. Bem, tá muito bom, tá acabando. Falta 2 minutinhos, a gente pode, se vocês quiserem continuar, a gente pode enviar um novo link e fazer de novo. Eu tenho uma pergunta aqui da Letícia, se não puder responder agora, pode ser na próxima ou amanhã no fórum. Já quero convidar você que vai nos ver esse vídeo, vai nos ouvir pelas mídias sociais da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Amanhã, o segundo dia do fórum. A Letícia fez a seguinte pergunta. É sobre o casamento, acredito eu, pastor. Estou acreditando bastante gente agora, né? Vamos lá. É que o Zoom só é 40 minutos, tá, gente? A pergunta da Letícia, tá? Minha filha tem 12 anos de idade. Se um homem matar uma mulher por ciúmes e se arrepender e se casar de novo, ele estará condenado? Essa foi a pergunta dela. Pois é. E aí, Zé? Pesada. Cadê o Zé? Cadê o Zé? Essas difíceis eu mando pro Zé. Cheguei. Eu tive que sair de perto do pessoal ali, que eles estavam fazendo uma bagunça. Chegou um lanche ali, gente, desculpa. Que quase não deixa eu falar. Eu queria dizer que, só retrocedendo na questão ali, pastor Gledson, eu acho que bandido bom é bandido morto. Morto para o mundo e restaurado para Jesus. Assim é a visão da gente como cristãos. Né? Esse porque... Eu penso assim também, viu, Zé? Nós estamos alinhados. Isso, bandido bom, bandido morto para o mundo, porque existem pessoas que ainda estão no engano, que ainda estão sendo enganadas pelo inimigo. A própria Bíblia diz para a gente que existe tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Né? E, da mesma maneira, se eu clarear aqui para parecer que eu sou mais neguinho que vocês pensam, né? E da mesma maneira que houve um tempo para que nós fôssemos alcançados pela graça salvífica de Deus, e esse tempo não pertencia a nós, mas a Deus, eu acredito que tenha pessoas que, mesmo estando no lado errado hoje, né, Deus José, possa ter misericórdia delas. Sim. Se a gente interromper, vai acabar esse link, falta segundos. E aí, se vocês permitirem, eu vou mandar um novo link e a gente continua a conversa, que está muito bacana. Pode ser, gente? Vocês aprovam aí? Obrigado pela presença do Gilton aí, o Gilton Santos. A gente volta agora. Vapt-vult. Viu, Gilton? Voltamos já, meu irmão. No próximo link. Eu estou aqui no trabalho, mas eu estou acompanhando tudo, viu? Bem, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, viu? Inclusive, sugiro você trabalhar com o Google Meet. No Google Meet, ele não tem limite de tempo. Podemos, mas é porque não consegue gravar.